O leão estava sangrando quando ela decidiu desobedecer todas as regras e se aproximar dele sozinha, grávida de 8 meses e presa a uma cadeira de rodas, sob o calor sufocante de um final de tarde que parecia prever catástrofe. As rodas rangeram contra a terra seca enquanto Marina avançava em direção ao cercado isolado, ignorando os gritos dos tratadores que corriam atrás dela, seus braços tremendo não de medo, mas de algo que ela mesma não compreendia completamente, como se uma força invisível a empurrasse para aquele animal que todos consideravam perdido, perigoso demais para ser salvo, destinado ao sacrifício naquela mesma noite. O sangue escorria da pata traseira do leão em fios grossos e escuros, formando pequenas poças na terra árida, e seus olhos dourados fixaram-se nela com uma intensidade que fez seu coração disparar, não pelo terror que deveria sentir, mas por um reconhecimento impossível, como se aquele olhar carregasse memórias que não eram dela, dores que transcendiam o momento presente. Os tratadores gritavam para que ela parasse imediatamente, que aquele leão havia atacado 2 funcionários na semana anterior, que estava em estado de estresse extremo desde que fora resgatado de um circo clandestino, onde passara anos sendo torturado, acorrentado, espancado, até que sua alma selvagem se transformasse em fúria cega. Mas Marina não parou, suas mãos empurrando as rodas com determinação crescente, enquanto o bebê dentro dela se movia com violência incomum. Como se também sentisse a urgência daquele encontro impossível, como se a criança ainda não nascida compreendesse algo que a razão da mãe se recusava a aceitar. A distância entre ela e o leão diminuía a cada segundo, e o ar parecia mais denso, carregado de eletricidade, de destino, de algo antigo e inevitável que estava prestes a se revelar. O animal não recuou, não rosnou, não demonstrou a agressividade que todos esperavam. Apenas manteve aqueles olhos dourados fixos nela, enquanto sua respiração pesada ecoava no silêncio tenso que se instalara sobre todos os presentes, como se o mundo inteiro tivesse pausado para testemunhar aquele momento. Quando Marina finalmente parou a menos de 2 metros da grade de proteção, ela viu com clareza assustadora o que os outros não haviam notado em seu desespero para contê-la. O leão não estava apenas ferido, estava chorando. Lágrimas reais escorriam dos olhos do animal, misturando-se ao sangue que manchava seu pelo dourado. E havia algo em sua postura, na forma como inclinava a cabeça, que não era agressão ou preparação para o ataque, mas súplica, uma comunicação silenciosa de uma dor que ia muito além do físico. Marina sentiu sua garganta apertar, enquanto memórias que havia enterrado há anos começavam a emergir como fantasmas insistentes. Ela mesma, aos 17 anos, presa em uma cadeira de rodas pela primeira vez depois do acidente que matara seus pais e destruíra sua coluna. Os médicos dizendo que ela nunca mais andaria, nunca teria uma vida normal, provavelmente nunca conseguiria gerar uma criança. Ela se lembrava de olhar para o espelho naqueles primeiros meses e ver nos próprios olhos a mesma desolação que via agora no olhar do leão. A sensação de estar presa em um corpo que se tornara prisão, de ter a essência mais profunda de quem você é violentamente arrancada, deixando apenas dor e a sombra do que costumava ser. Um dos tratadores, um homem corpulento chamado Ricardo, finalmente a alcançou e tentou puxar a cadeira para trás, sua voz grave e autoritária ordenando que ela saísse dali imediatamente, que não tinha ideia do perigo que corria, que aquele animal havia perdido toda a confiança em humanos e poderia matá-la em segundos se ela fizesse um movimento errado.
Marina virou-se para ele com uma expressão que o fez parar instantaneamente, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas e uma determinação inabalável que parecia vir de um lugar além da compreensão racional. Ela disse com voz baixa, mas firme, que o leão não ia machucá-la, que ela sabia disso da mesma forma que sabia que seu bebê era um menino, que ela precisava fazer aquilo não apenas pelo animal, mas por razões que ela mesma ainda estava começando a entender. Ricardo hesitou, dividido entre o protocolo de segurança e algo na intensidade daquela mulher grávida que o fazia questionar suas próprias certezas, enquanto outros funcionários cercavam a área, alguns com tranquilizantes carregados, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. Foi então que o leão fez algo que ninguém esperava. Ele se arrastou lentamente em direção à grade, cada movimento claramente doloroso devido ao ferimento que sangrava sem parar, e quando chegou perto o suficiente, deitou-se completamente no chão, expondo a barriga em um gesto de completa submissão e vulnerabilidade que deixou todos paralisados de choque. Marina estendeu a mão instintivamente, e antes que alguém pudesse impedi-la, seus dedos tocaram as grades frias do cercado, enquanto o leão pressionava a enorme cabeça contra o metal, seus olhos se fechando como se aquele pequeno gesto de conexão humana fosse a primeira gentileza que ele experimentava em anos, talvez em toda a sua existência torturada. Ela podia sentir o calor do corpo do animal através da grade, podia ouvir o ronco baixo e profundo, que não era ameaça, mas algo parecido com alívio, com gratidão, com a liberação de uma dor emocional tão profunda que havia se manifestado em violência porque não havia outra linguagem disponível para expressá-la. Marina começou a falar baixinho, sua voz tremendo com a intensidade das emoções que transbordavam, contando ao leão coisas que nunca havia dito em voz alta para ninguém, que ela entendia o que era estar presa, ter a liberdade roubada, sentir que seu corpo não era mais seu, que ela também havia passado anos querendo gritar, atacar, fazer o mundo sentir uma fração da dor que carregava dentro. Ela falou sobre as noites intermináveis no hospital, sobre os olhares de pena que aprendera a odiar, sobre o momento devastador em que os médicos disseram que ela estava grávida contra todas as probabilidades médicas, e como aquela notícia a fizera sentir simultaneamente a alegria mais profunda e o terror mais paralisante de sua vida. Porque como ela poderia cuidar de uma criança quando mal conseguia cuidar de si mesma? O bebê chutou forte naquele momento, tão forte que Marina ofegou e levou a mão livre à barriga, e o leão abriu os olhos imediatamente, seu olhar fixando-se no ventre arredondado dela com uma intensidade nova, como se também pudesse sentir a vida pulsando ali, como se reconhecesse algo sagrado e frágil que precisava ser protegido. Foi quando Marina viu a cicatriz. Escondida sob o pelo manchado de sangue e sujeira, havia uma marca queimada na lateral do leão, números grosseiros que haviam sido marcados a ferro quente em sua pele, uma identificação brutal que os circos clandestinos usavam para catalogar seus prisioneiros como objetos, não como seres vivos. Mas não foram os números que a fizeram perder o fôlego, foi o que estava ao lado deles. A silhueta tosca de uma leoa menor e 2 filhotes, tatuada de forma primitiva, provavelmente pelos próprios donos do circo, para indicar que aquele leão específico tinha valor reprodutivo, que havia gerado descendentes que poderiam ser vendidos, explorados, destruídos. Marina sentiu bile subir em sua garganta enquanto a verdade se revelava em toda a sua crueldade. Aquele leão não era apenas um animal traumatizado pela tortura física, ele era um pai que teve seus filhotes arrancados dele, provavelmente mortos ou vendidos para outros infernos, e aquela dor específica, aquela perda irreparável, era o que ardia em seus olhos quando ele olhava para ela e para a vida que ela carregava. Ricardo,
que havia observado tudo em silêncio crescente, finalmente se aproximou novamente e sussurrou para Marina que ela estava certa de uma forma que ele não conseguia explicar, que havia algo acontecendo ali que ia além de qualquer treinamento ou protocolo que ele conhecesse. Ele contou que o leão havia sido resgatado 3 meses atrás de um circo que pegara fogo, que quando encontraram o animal, ele estava protegendo os corpos carbonizados de uma leoa e 2 filhotes, recusando-se a deixá-los mesmo enquanto as chamas consumiam tudo ao redor, que precisaram tranquilizá-lo com doses que deveriam ter matado qualquer animal normal só para tirá-lo de lá. Desde então, ele não havia permitido que ninguém se aproximasse, atacando qualquer pessoa que tentasse tratá-lo. Inclusive, quando veterinários tentaram examinar o ferimento na pata que agora ameaçava sua vida com infecção generalizada. Um ferimento que ele mesmo havia causado arrancando as correntes que o prendiam no circo, dilacerando a própria carne na tentativa desesperada de voltar para sua família, que já estava morta. Marina sentiu lágrimas escorrerem livremente por seu rosto enquanto segurava a grade com ambas as mãos, sua testa pressionada contra o metal frio, enquanto o leão mantinha a cabeça do outro lado, separados apenas por centímetros e por uma barreira que de repente parecia absurdamente arbitrária diante da vastidão da dor compartilhada entre eles. Ela sussurrou para o animal que entendia, que ela também teve tudo arrancado dela em um instante, que também passou anos sem saber como continuar vivendo, quando tudo que amava havia sido destruído, mas que havia aprendido algo fundamental. A dor não precisa ser o fim da história, pode ser o início de uma nova forma de força, uma força diferente da que tínhamos antes. Talvez mais profunda, justamente porque foi forjada no fogo do sofrimento e da perda. Ela colocou a mão sobre a barriga e disse ao leão que aquele bebê dentro dela era a prova de que milagres acontecem, mesmo quando todos os especialistas dizem que é impossível, que a vida tem uma teimosia obstinada que se recusa a ser apagada mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. O que aconteceu em seguida fez todos os presentes segurarem a respiração em choque absoluto. Marina pediu que abrissem a porta do cercado. Ricardo começou a protestar imediatamente, dizendo que aquilo era loucura, que ela estava colocando não apenas a própria vida em risco, mas a vida do bebê, que ele não poderia permitir tal irresponsabilidade sob nenhuma circunstância. Mas Marina não estava pedindo permissão, estava declarando uma decisão já tomada, informando que se eles não abrissem a porta, ela encontraria uma forma de entrar de qualquer jeito, que aquele momento não era sobre regras ou protocolos de segurança, era sobre reconhecer um chamado que ela não escolheu, mas que não podia ignorar. Havia uma autoridade em sua voz que vinha de um lugar antigo e instintivo, a mesma força primordial que faz mães erguerem carros para salvar filhos, que faz seres frágeis tornarem-se inquebráveis quando confrontados com o que realmente importa. Depois de minutos de discussão tensa e silêncios carregados, Ricardo finalmente cedeu, mas apenas sob a condição de que ele entraria junto com ela, armado com tranquilizantes e acompanhado de outros 2 tratadores experientes, prontos para neutralizar o leão ao menor sinal de agressão. Marina concordou com um aceno, seus olhos nunca deixando os olhos dourados do animal que aguardava do outro lado da grade, com uma quietude que era quase sobrenatural, como se ele também compreendesse a magnitude do que estava prestes a acontecer. A porta do cercado foi aberta, lentamente com um ranger metálico que ecoou como um sino, anunciando um momento definitivo, uma fronteira sendo cruzada entre 2 mundos que não deveriam se encontrar, mas que estavam, contra toda lógica, convergindo em um ponto singular de destino compartilhado.
Marina impulsionou sua cadeira para dentro do cercado, as rodas deixando marcas na terra seca, enquanto ela avançava lentamente, cada centímetro percorrido, aumentando a tensão insuportável no ar. O leão permaneceu deitado, mas seus músculos estavam visivelmente tensos. Seu corpo inteiro, uma contradição entre o desejo de confiar e o instinto de autopreservação forjado por anos de traição e dor. Quando ela chegou a 1 metro de distância, Marina parou e estendeu a mão, não em direção à cabeça do leão como seria esperado, mas em direção à pata ferida que sangrava sem parar. Aquela ferida que ele mesmo havia causado em seu desespero para libertar-se, para voltar para aqueles que amava e que já não existiam mais. O leão olhou para a mão estendida por longos segundos que pareceram eternidades, e então, em um movimento que fez Ricardo apertar o gatilho do tranquilizante sem disparar, ele estendeu a pata ferida e a colocou gentilmente na mão de Marina, deixando que uma humana tocasse pela primeira vez a fonte de sua dor física, confiando que ela não iria machucá-lo mais. Mas talvez, apenas talvez, pudesse começar a curar algo que estava quebrado muito além da carne e do osso. Marina segurou a pata enorme com cuidado, reverente, sentindo o peso, o calor, a força contida daquele ser magnífico que escolhera a vulnerabilidade sobre a violência naquele momento crucial. Ela examinou o ferimento com olhos que haviam visto muitas feridas em sua própria jornada de recuperação. E sussurrou para Ricardo trazer água limpa, bandagens e antibióticos, que ela ia tratar o ferimento ali mesmo, agora, porque esperar mais um dia poderia significar perder o leão para a infecção que já estava se espalhando. Ricardo hesitou, apenas 1 segundo antes de fazer um sinal para outro tratador buscar os suprimentos médicos, seus próprios olhos úmidos enquanto testemunhava algo que em 30 anos trabalhando com animais selvagens ele nunca havia presenciado. Uma conexão tão profunda que transcendia espécie, linguagem e toda a lógica que ele pensava governar o mundo natural. Enquanto Marina limpava o ferimento com movimentos delicados, mas firmes, falando baixinho o tempo todo para acalmar o leão que estremecia de dor, mas não retirava a pata. Ela entendeu finalmente por que havia sido chamada para aquele momento. Não era apenas sobre salvar um animal ferido ou demonstrar coragem diante do perigo. Era sobre reconhecer que a dor que queima dentro de nós pode nos destruir ou pode nos transformar em pontes de empatia capazes de alcançar outros seres que sofrem em seu próprio isolamento. Ela havia passado anos se sentindo menos inteira por estar em uma cadeira de rodas, como se sua deficiência a tornasse menos capaz de amor, de propósito, de importância, mas ali, naquele cercado empoeirado sob o céu alaranjado do entardecer, ela era exatamente quem precisava ser. Alguém que conhecia a dor profundamente o suficiente para não ter medo dela nos outros. Alguém que havia sobrevivido ao impossível e, por isso, podia oferecer esperança para outro sobrevivente que estava perdendo a vontade de continuar lutando. Quando ela terminou de enfaixar a pata e administrar os antibióticos, Marina permaneceu ali, sentada em sua cadeira, enquanto o leão deitou a cabeça em seu colo com um suspiro profundo que soou como liberação de anos de tensão mantida. Ela acariciou a juba dourada, sentindo as cicatrizes escondidas sob o pelo. Cada marca, uma história de sofrimento que aquele ser magnífico havia suportado sozinho, sem ninguém para testemunhar ou validar sua dor. O bebê dentro dela chutou novamente, e desta vez o leão reagiu pressionando gentilmente o focinho contra a barriga arredondada, seus olhos se fechando, como se ele pudesse sentir o coração minúsculo batendo ali dentro, aquela vida nova e teimosa que insistia em florescer mesmo quando o mundo parecia hostil demais para recebê-la.
Marina colocou a mão sobre a cabeça do leão e a outra sobre sua barriga, conectando 3 vidas que haviam sido marcadas pela perda, mas que naquele momento compartilhavam algo mais poderoso. A escolha de continuar, de confiar novamente, de permitir que a ternura exista, mesmo depois que a crueldade tentou destruir toda a capacidade de sentir. 3 meses depois, quando Marina segurava seu filho recém-nascido nos braços pela primeira vez no hospital, Ricardo apareceu com notícias que a fizeram chorar de alegria. O leão havia se recuperado completamente e estava sendo preparado para transferência para um santuário especializado em grandes felinos traumatizados. Um lugar onde ele poderia viver o resto de seus dias em paz, sem grades, sem correntes, sem dor. Mais do que isso, o leão havia começado a permitir que outros tratadores se aproximassem. Havia voltado a comer regularmente e sua transformação estava sendo estudada por veterinários comportamentais que tentavam entender o que havia acontecido naquele cercado naquela tarde. Marina pediu para visitar o leão antes de sua transferência, e quando ela chegou ao santuário com seu bebê de 2 semanas, o animal que todos haviam considerado perdido para sempre veio até a cerca e deitou-se novamente, seus olhos dourados fixos na criança que Marina segurava, como se ele se lembrasse daquela vida que ainda estava no ventre quando eles se conheceram, como se ele estivesse silenciosamente prometendo proteger aquele pequeno humano da mesma forma que Marina havia escolhido não abandoná-lo em seu momento mais escuro. Enquanto o sol se punha mais uma vez, tingindo o céu com os mesmos tons alaranjados daquela tarde transformadora, Marina percebeu que sua jornada nunca havia sido sobre superar suas limitações ou provar que podia fazer coisas apesar da cadeira de rodas. Havia sido sobre entender que força não é a ausência de vulnerabilidade, é a coragem de permanecer aberto ao sofrimento dos outros, mesmo quando carregamos o nosso próprio, é a escolha radical de acreditar que conexão é possível mesmo quando tudo nos ensinou que devemos nos proteger, nos fechar, nos endurecer. O leão havia lhe ensinado que cicatrizes não são vergonhosas, são evidências de batalhas que sobrevivemos, e que às vezes o ato mais revolucionário é simplesmente permitir que alguém testemunhe nossa dor, sem tentar escondê-la ou transformá-la em algo mais palatável. Se esta história tocou algo em você, se fez você repensar o que significa força, empatia ou a capacidade de nos conectarmos através das nossas feridas compartilhadas, considere se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que exploram os encontros inesperados que transformam tanto humanos quanto animais. Lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais escuros, a compaixão tem o poder de acender luzes que iluminam o caminho não apenas para a sobrevivência, mas para algo muito mais profundo. A redenção através da ternura mútua, a cura através do reconhecimento de que nenhum de nós precisa carregar nossa dor sozinho, e que às vezes os maiores milagres acontecem exatamente quando ousamos cruzar as fronteiras que o medo construiu entre os corações que mais precisam se encontrar.